volta com o programa Gisele Almeida e neste segundo bloco nós vamos entrevistar um cirurgião plástico porque temos um assunto que está muito comentado entre todas as mulheres, nas mídias sociais, enfim, você vai abrir, vai colocar silicone, já vem outra matéria falando sobre a doença do silicone. Então é um assunto bastante divulgado e a gente precisa falar a respeito. Bom, quem segue meu programa viu que no ano passado, 2022, nós conversamos a última entrevista com o Dr. Marcel Noronha, que é super parceiro nosso, aqui tem quadro fixo aqui no programa Gisele Almeida, foi sobre a doença do silicone. Então, assim, ele até vai relembrar algumas coisas conosco, porque o assunto de hoje tem a ver também com a doença do silicone, que é sobre o explante mamário. Como que é feita a cirurgia do explante mamário? Veja bem, algumas pessoas que pensam ter a doença do silicone fazem o quê? O explante, retiram o silicone, né? Dentro daqueles sintomas que o Dr. Marcel trouxe ano passado pra gente. E hoje ele voltando aqui, a primeira participação em janeiro, vamos falar sobre isso e aproveitar que ele está aqui e falar também sobre a cirurgia do explante. Muito bem, tá ele aqui então mais uma vez. Olá, Dr. Marcel. Feliz 2023 para todos, Janeirão, para você. Janeirão, começamos, né? Tudo de novo. Que bom. Bom, que bom. Geralmente as pessoas falam assim, ai, quando é domingo, por exemplo, ai, amanhã é segunda-feira, tudo de novo. Mas que bom, né? Porque se você não quer, tem outra forma, né? Outras formas de não começar. E eu acho que é muito melhor assim, levantar, começar tudo de novo sim, e tentar cada vez ser melhor naquilo que você faz, ser melhor como pessoa, enfim. Assim por diante, né? O que não pode mudar é o programa você deixar de assistir. E isso também é algo assim que eu faço o programa todos os dias com muito amor para vocês, então eu espero que vocês fiquem comigo sempre. O programa ele é ao vivo na TV Gazeta e na TV Mato Grosso, canal 19.1 e TV Mato Grosso 27.1 e nas plataformas digitais também. Dr. Marcel Noronha, falamos aqui sobre, a última vez que você esteve aqui nós falamos sobre a doença do silicone, tudo muito incerto, na verdade, muito estudo e pouco resultado. Estudos, muitas perguntas e poucas respostas. Exatamente, como por exemplo, o que é a doença? Né? Existem exames para identificar se temos a doença do silicone, para quem tem aí o silicone. Enfim, nada disso ainda é muito concreto, mas é importante que a gente fale a respeito, porque, como eu falei aqui no início, quando você vai no Google e digita, tem muita matéria sobre a doença do silicone e muitas matérias são fakes, né? Muitas matérias muitas informações erradas também, né? Não são fatos, são matérias que não tem nada a ver, não faz sentido, então por isso que é bom a gente falar a respeito disso e trazer um profissional que possa falar. Então vamos resumir o que nós falamos em dezembro aqui, até para as pessoas agora entenderem porque vamos falar sobre a cirurgia do desplante. Isso. Do explante, aliás. Do explante. Bom, a doença de silicone, resumidamente, né, são sintomas que o paciente tem, né? Esses pacientes têm o implante de silicone, né? Fizeram a cirurgia mamária e esses sintomas, do ponto de vista científico, não tem uma relação ainda comprovada direta, mas tem os sintomas, tem um problema, né, Gisele? Os principais sintomas são fraquezas, dor articular, dor nos músculos, alguns quadros de alteração visual, né, alteração de memória, entre tantos outros. Então a pergunta, será que esses sintomas estão relacionados ao implante? Né? Isso a gente não tem a resposta, né? E muitas mulheres procuram, né, os cirurgiões plásticos para a retirada do implante, né? Ou também, que a gente não comentou, algumas pacientes têm algum tipo de doença autoimune, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, que é um conhecido, e que acham que retirando a prótese vai melhorar essa doença autoimune, que a pessoa trata com medicamento e tudo mais. Também não tem evidência, Gisele, que vai melhorar. Mas os pacientes buscam a gente, né, para avaliar essa questão. Então, assim, uma outra coisa, não é um tabu a doença do silicone. Às vezes o médico rechaçava essa ideia, né, e não queria fazer o explante dessas pacientes, né, porque é um assunto novo, né, Gisele? A gente não comentou no programa passado, mas isso tem mudado, né? Então até os próprios cirurgiões têm se conscientizado disso, né? E agora optam, né? A gente está também avaliando junto com o paciente a questão da cirurgia do explante. Então não é mais um tabu, principalmente do lado do cirurgião,
de querer tirar, porque o cirurgião tinha um certo receio de tirar, né? Colocar, tava tudo e bem, e né? acompanhar esses pacientes com esses sintomas. Então, os sintomas existem sim. A doença de silicone é uma doença interrogada ainda para a gente, do meio científico, mas pode ser que seja realmente, né? Isso o futuro que vai dizer, né? Os trabalhos científicos. Mas o problema existe, né, Gisele? É uma igual que a você gente falou, traz aqui porque né? tem, Os sintomas estão ali com o paciente, estão incomodando, estão causando queda na qualidade de vida, né? Então, o desejo do paciente, no meu ponto de vista, a gente leva em consideração. Claro. Ou seja, se é muito conversado e discutido no consultório, Gisele, né, e os pacientes também assinam um termo, né, que a gente colocando essas questões, a gente faz a cirurgia. Então, se a paciente me procura, Gisele, eu explico basicamente tudo que a gente está conversando aqui para ela e as minhas respostas mais importantes vamos tirar o implante de silicone? Vamos. Mas isso pode não alterar em nada os sintomas que você está sentindo, ok? Ok. Olha, se você tem uma doença autoimune, retirando os implantes, pode não acontecer nada, não melhorar, não piorar, não causar nenhum efeito, né? Normalmente melhorar que eles querem, né? O controle melhor da doença. Isso pode não acontecer, ok. Se o paciente está ciente disso, né? E assinou um termo para isso, né? Porque que comprova que foi explicado, aí eu faço a cirurgia. Caso contrário, Agora, se a expectativa do paciente é querer melhorar a vida, tudo só em retirar a prótese, né? Às vezes não vai dar certo, né, Gisele? Porque pode não acontecer. Claro. Né? E a gente não tem embasamento científico ainda para prometer isso aí também. Exato. Então, esse foi um assunto que nós falamos no ano passado e vem de encontro com o que a gente vai falar hoje, porque vamos falar hoje sobre o explante do silicone. E falamos também que hoje as mulheres, muitas estão buscando mais pela naturalidade, né? Então, quem tem o seio grande, quem está fazendo o explante é porque tem seio maior e quer diminuir. E até comentamos que a atriz Carolina Dickman foi uma das pessoas, das mulheres que resolveram fazer, optaram pela retirada porque estava se sentindo melhor com o seio menor. E ficou legal. Ela é toda miudinha, magrinha, né? Mas não é por conta disso, não. Realmente ela não estava satisfeita e fez. Agora a gente quer saber como que é feita, então, a cirurgia do explante. Já sabemos muito sobre a cirurgia do implante, né? O Dr. Marcelo já trouxe várias vezes aqui fotos, falamos e... Enfim, a gente sabe bastante sobre esse assunto já, né? Como que é o corte, se tem invertido, se é um cortezinho só, como é que fica a cicatriz, até o pós-operatório, né? Os exames que precisam ser feitos para fazer o implante, enfim, a gente já conversou bastante. Mas agora é o momento de falar sobre a cirurgia do explante, que é a retirada do silicone. Ela é diferente? O corte é maior? É dolorido? Como é que é o pós-operatório? Enfim, o seio fica bonito? O seio vai ficar flácido? Enfim, a cirurgia, eu já tenho ali de repente, né, a cicatriz, ela vai ficar maior ainda? Usa o mesmo corte para ficar a mesma cicatriz? As perguntas são diversas, variadas e, enfim, temos uma pessoa aqui que pode responder tudo pra gente, né? Isso. Então, só da indicação, Gisele, então os pacientes que desejam, igual você falou, né? É uma indicação. Você tem um desejo, você colocou o implante, quer retirar, é um desejo seu, tem as técnicas para isso, né? Desde que você seja esclarecido, orientado a respeito da cirurgia, vamos em frente, né? E a doença do silicone que a gente falou, mesmo com tudo aquilo que a gente levantou, quer fazer a retirada mesmo assim? Mesmo não melhorando e tudo mais? É um desejo seu? Sim, então vamos em frente. A cirurgia é a mesma para esses dois grupos, tá, Gisele? Então, assim, tanto para a doença do silicone quanto para o desejo da paciente em retirar, a técnica cirúrgica é a mesma. Que a gente vai fazer isso, o corte, o preenchimento. Então, a gente tem basicamente 3 etapas. A gente vai mostrar os slides, mas de maneira resumida. A gente vai retirar os implantes propriamente ditos, né? A gente vai fazer uma incisão e retirá-los. Sempre que possível, a gente retira com a cápsula. A cápsula é uma membrana que envolve a prótese. Todos os pacientes que colocaram implante de silicone têm essa cápsula. Então, a gente vai tentar retirar essa cápsula sempre que possível, tá? Em todos os casos. Feito isso, né? A mama vai diminuir de tamanho, concorda, Gisele? Sim. Automaticamente, vai ficar porque flácida, é um volume pele, que né? você retirou. Sim. Então, você ganha uma flacidez de pele, né? E você perde volume. Então, você tem que fazer alguma coisa ali para tratar essas duas situações. Então, obrigatoriamente, a gente tem que fazer a modelagem do seio,
que é uma mamoplastia, não deixa de ser, né? Mas é feito com o quê? Com a própria mama, com os próprios tecidos. Com o que restou, né? É, com o que restou. E a gente faz um acréscimo de volume com gordura. Então a gente faz um preenchimento de gordura nessa mama, principalmente aqui do polo medial, da parte do meio. E de onde vem essa gordura? Aí pode ser de várias partes do corpo. Normalmente pela proximidade eu gosto de tirar do abdômen. Aproveita Agora, e faz uma lipo, né? Pode fazer uma lipo junto e aproveitar a gordura. Agora, se não for só para retirada localizada, geralmente o abdômen. Ah, mas não tem no abdômen, mas eu tenho aqui nas costas, dá para tirar? Dá. Na coxa? Dá. Aí a gente escolhe melhor a área para tirar. Então, quanto mais magra a pessoa for, menos gordura, menor gordura a gente vai ter. Aí é um probleminha que a gente tem. E não pode pegar de outro lugar. Não pode pegar outro material para colocar. Não. Aí tá tirando o implante, aí né? se é muito magrinha, aí fica sem um enxerto, né? A gente tenta tirar ali de algum lugar. Mas normalmente sempre tem, né, Gisele? Sempre tem uma gordurinha escondidinha, né? O bom é isso. Sempre tem. Então, mesmo que pouquinho a gente tenta ali. Mas assim, sempre tem, mas é o suficiente para deixar uma mama... Às vezes não. Às vezes não é suficiente. Não, né? Mas aí a gente conversa com o paciente, fala, ó, você é muito magra, tal. É o que a gente conseguia ali, né, fazer com segurança, né, Gisele? Doutor, dá para falar para ela o tamanho que vai ficar antes da cirurgia? Não, a gente é muito pessoal, Gisele, mas o que eu faço? Eu falo sempre que vai ficar menor, porque vai mesmo. Porque quando você retira a prótese, só do volume que vai perder da prótese, ela já diminui de tamanho, Sim. concorda? Mesmo se a prótese for pequena. E além disso, eu vou ter que ajustar a pele, né, tirar um pouquinho de pele para modelar o seio. Você também perde um pouquinho, né, com essa modelagem. Então a gente faz duas coisas que vão perder volume. Então a gente usa o enxerto de gordura para tentar amenizar isso, mas mesmo que faça bastante enxerto, coloque bastante gordura, Gisele, ainda vai ficar menor do que o com a prótese. Então eu falo isso para todas as pacientes, falo, ó, vai diminuir de tamanho. Uma outra coisa importante também, com relação à forma da mama, é que se a mama é uma mama com colo bem arredondado, com uma prótese grande, por exemplo, colo bem marcado, mais arredondada, pelo gosto da paciente, quando faz o explante, a mama não vai ficar assim, arredondada, o colo bem marcado. Ela vai ficar, né, com um perfil mais natural. A busca é essa, na verdade. Não tem como a gente fazer uma mama com prótese sem a prótese, só com a gordura. A gente não consegue fazer isso, Gisele. Então, o que a gente fala? A mama vai ficar um pouco mais achatadinha e vai ficar com um aspecto mais natural. Engraçado que quem faz o explante, Gisele, ficam satisfeitos com os resultados, que a gente acha, às vezes, que não ficou tanto por estar acostumado com a prótese, mas para ela ficou satisfeita, né? Isso é meio... É curioso, né, Gisele? Só que é porque o costume, né, de colocar o implante, então você vê aquela mama bonita, arredondada e tal. Não que não fique bonita depois, mas é o costume... vocês verem sempre... que a gente está, às vezes, um pouco... daqui a pouco vai acostumar com o explante. Aí a gente está muito bitolado com um tipo de forma, porque é muito pedida, né? Mas a gente vê isso, Gisele, que às vezes a gente não conseguiu o colo marcado, né? Que a nossa sempre prioridade... Mas o paciente fica satisfeito mesmo assim, Zé, isso é curioso, né? Outras coisas que os trabalhos mundiais mostram com relação à doença de silicone. Depois que tira a prótese, perde o resultado estético, entre aspas, né? Todos os trabalhos falam disso, né? Porque modifica a mama, ela fica mais natural, né? Fica um pouco diferente do que esteticamente a gente está acostumado. Mas a referência dos pacientes são que melhorou muito a parte estética, né? Engraçado. E às vezes melhorando muito, melhora a autoestima, Gisele. Exato. E melhorando a autoestima, diminui os sintomas. Exato. Pô, então será que não era psicológico? Isso são perguntas. Eu não tenho essas respostas, Gisele, mas a gente observa isso. Perguntas a gente tem um monte. Respostas vão vindo com o tempo, né? Outra curiosidade que eu tenho feito bastante, eu tenho bastante procura com relação aos últimos anos, por isso que a gente vem falando sobre isso. A melhora dos sintomas, é uma notícia boa, né? Tem que tomar cuidado para falar isso. Dos sintomas da doença do silicone, das doenças autoimunes, que eu já atendi algumas pacientes de explante. Fala aí os seus casos, melhoraram? Melhoraram quase todos, Gisele. Olha só. Agora, eu não vou afirmar isso para os pacientes novos, né? Porque eu não posso afirmar. E o resultado mamário, do meu ponto de vista, sem a prótese, né, a gente acha que fica mais aquém, né? Porque a gente está acostumado, né, da parte estética. Mas e as pacientes? Todas, né, a grande parte estão satisfeitas, Gisele. Né? Às vezes mais que o cirurgião, né, que queria um colo um pouco mais marcadinho e tal.
Mas isso é a minha experiência com isso, né? É curioso, né? Essa história. É. Mas da técnica é isso. Então a gente tem que tentar trazer o máximo de volume possível. A gente vai fazer uma plástica que já existe, tá? Não é uma técnica nova, né? De mamoplastia. A gente vai usar uma parte da mama que a gente, normalmente numa cirurgia comum, a gente retiraria, né? Do paciente. A gente usa para tentar preencher, eu vou mostrar a imagem. E o resultado fica uma mama mais natural. Né? Feito tudo isso, fica um resultado, a mama mais natural. Os cortes L é o T invertido clássico para fazer essa cirurgia. O resultado final é um T invertido. Dá para fazer só em volta do bico? Não. Dá para fazer só embaixo? Não dá. Porque você precisa tirar pele e modelar essa mama por completo. Né? A gente considera, que a gente já falou no programa da cirurgia da flacidez mamária, a mastopexia. Então, quando a gente retira a prótese, a gente considera como uma flacidez grave, independente. Sim. Então, a flacidez grave exige uma cirurgia mais completa. Né? Então, tem que ser dessa maneira. Vamos mostrar então? Vamos. Para a gente ver até o corte e tudo mais, né? Pode colocar o primeiro slide então na telinha aí, por gentileza. Bom, então eu coloquei aqui um desenho esquemático, tá, Gisele? Então, são 3 passos que a gente faz, né? O primeiro lá é a retirada dos implantes e da cápsula, né? Propriamente dito, que a gente conversou. O segundo ponto é a gente modelar essa mama, tirar a pele ali, ajustar o bico, né? Fazer a mamoplastia básica, né? E o terceiro e último passo é um enxerto de gordura na mama para trazer volume. Então a gente tem essas 3 etapas para a gente cumprir na cirurgia do explante. Pode passar o próximo. Eu trouxe uma foto aqui Essa foto então aqui é uma foto dos implantes, né, das próteses. E aí essa membrana embaixo são 2 cápsulas. Então essa cápsula estava envolvida na prótese e a gente retirou as cápsulas. A cápsula natural, Gisele, é mais fina e transparente, é uma membraninha. Essa está mais grossa. Então a paciente tinha uma contratura capsular, que é quando engrossa a cápsula. Então ela tinha esse problema, né, além do explante. Essa paciente eu operei agora no começo do mês, agora em dezembro. Era uma jovem senhora de 64 anos, que tinha os implantes de silicone há 22 anos e ela tinha um nódulo na mama esquerda que precisava ser retirado. E aí ela quis fazer a plástica junto, né, da retirada de nódulo, já aproveitar e fazer a plástica mamária e retirar os implantes. Ela não tinha nenhum sintoma relacionado ao implante, estava tudo bem, né? Mas ela tinha o desejo de retirar os implantes. E fez então enxerto assim a gente fez. E aí, fez. Tinha gordura? Tinha gordura, a gente fez o enxerto, fez essas etapas que a gente vai mostrar. 64. Olha só que legal. A gente operou no começo do mês. Então, esse aqui é só um exemplo, as próteses, né? E embaixo a gente observa as cápsulas, né? No caso dela, deu para tirar toda a cápsula, 100%, né? Pode passar. No de baixo. Isso. Aí eu trouxe essa imagem, Zé, é um desenho esquemático de técnica cirúrgica, tá? De livro de medicina, mas mostrando ali a mama, né? E a parte de baixo. A gente observa ali que tem um pedaço de tecido ali que eu coloquei uma bolinha vermelha, o pessoal de casa vê, que é uma parte do tecido que a gente retiraria na cirurgia de mama. A terceira figura, né? É, a terceira figura. Só que no caso disso, como a gente perde muito volume, a gente tem que aproveitar o máximo de tecido dessa mama. Então a gente faz um retalho, que a gente chama, né, que é uma porção de tecido, para tentar dar um pouco mais de volume, né? Então a gente faz como se fosse uma lingueta, né? E a gente fixa essa lingueta na parede do tórax, por dentro da mama, tá vendo na outra imagem, na última imagem ali da esquerda para a direita. E a gente consegue um pouquinho mais de volume usando essa técnica. Né? É uma técnica também antiga, a gente usa de forma rotineira, mas nesse tipo de cirurgia é mais importante ainda, porque tudo que a gente puder ali manter de tecido, a gente tem que fazer, porque já perdemos volume bastante, né, por conta do explante. Pode passar o próximo. Aí esse slide eu já trouxe aqui, e mais de uma vez, Gisele. Então, depois de feito isso, a gente vai posicionar o bico, né, que normalmente ele está mais baixo, tem um pouco de flacidez. Então a gente vai reposicionar o bico do seio, né, vai fazer a modelagem ali em volta, né, nas laterais, e vai terminar como um T invertido, que é aquela última figurinha lá da esquerda para a direita. Esse slide a gente já mostrou na mastopexia, isso não muda, é comum a outros tipos de mamoplastia. E pode passar o próximo.
E aí essa terceira e última etapa é a gordura, né? Então aqui no desenho da esquerda a gente está coletando a gordura ali no caso da barriga, ali na coxa da paciente. A gente processa essa gordura e aí a gente injeta na mama, né? Principalmente na parte medial aqui para poder marcar um pouquinho mais o colo. Ali no outro desenho ali é uma seringa com a gordura, né? Uma foto de cirurgia, pode passar o próximo. E tem outro desenho de cirurgia também, de esquema, é isso. A paciente está deitada na mesa de cirurgia, né, Gisele? Ali tem uma bolinha roxa ali para tampar o bico do seio, mas a gente está com uma seringuinha fazendo ali no desenho, tem até um desenho lá que a gente marca, injetando a gordura para poder trazer volume. Você fala quanto de gordura, né? Aí varia muito da mama. Se a mama aceitar mais gordura, a gente coloca mais. Se a mama der alguma dificuldade de colocação do enxerto, aí a gente coloca menos. Isso também varia de acordo com a capacidade do tecido. Mas não vai ficar igual ao silicone, né? Não. Vai ficar sempre com um aspecto mais natural. Então isso tem que falar para as pacientes também, né? Como a mastopexia sem prótese, como a cirurgia de modelagem, que a gente já conversou, sem a prótese, né? Colocar ou não prótese, né? Que a gente sempre discute, é um assunto, eu acho que um dos mais importantes da mulher que quer fazer. Colocar, vai melhorar o colo, né? Expandir mais a mama, vai ficar mais arredondado, né? Mais exuberante. Né? Isso vai de gosto também, né, Gisele? Porque isso está mudando. Muito, não é né? Não é mais uma padronização. Verdade. Né? Sem prótese, a mama fica o aspecto mais natural, né? Menos colo, mas também não tem a prótese para cuidar. Então é menos menos esse detalhe, que às vezes às vezes é muito importante para a mulher, né? Só que a mama perde um pouco o volume, né, o mais arredondado, e fica um aspecto mais natural. Agora sim, é o paciente, né, Zé? No final das contas, vocês é que decidem, as mulheres é que decidem, né? Agora uma dúvida, uma perguntinha que eu acho que você já respondeu aqui várias vezes, mas agora eu acabei esquecendo, talvez você de casa também queira saber. Quando você fala do T invertido ali, né, eu já vi algumas cirurgias onde é feito só embaixo, não tem o T. Por exemplo, já vi uma cirurgia onde foi só colocado o silicone. Isso. Com um cortezinho embaixo. Isso. Então, quer dizer, essa paciente, ela não tinha pele. Não tinha né? pele então, para tratar. Isso. Então, quando você fala do T invertido, eu não estou desenhando aqui, mas eu não sei como é que explica. Né? Aqui, não é a cicatriz horizontal isso. E a vertical. Por que tem que fazer essa outra aqui e não só de baixo, se eu quiser colocar silicone? Porque a flacidez, Zélia, na hora de você modelar a mama, isso, a gente precisa tirar a pele no sentido vertical e horizontal da mama, né? A gente imagina a mama como um cone, né? Então a gente precisa tirar tecido na vertical e na horizontal. E esse corte ele vai até o bico? Até o bico. Ó, a segunda, isso, que os meninos colocaram. Então esse corte vertical, ele é quase obrigatório. Eu não falo obrigatório porque existe uma técnica de modelagem do seio que é só em volta do bico, chama periareolar. Só que na maioria das vezes o paciente não tem indicação para essa técnica, porque ele precisa fazer a modelagem mais completa da mama. Se eu fizer só periareolar, Gisele, a mama achata o topo e fica com um formato não tão bonito. Entendi. As mulheres, elas aceitam de boa? Quando falam, olha, vai ser um T invertido, é uma cicatriz, aceita. E é pro resto da vida, não tem jeito, você prefere de boa? É aquela história, né? Pelo menos o que eu costumo falar. Se a cicatriz fica bem feita, né? bem feita cirurgicamente, bem suturado, né? Na cirurgia, se o paciente cuidou certinho, ela ficar bem fininha, isso não vai ser um problema, Gisele. Vai ficar praticamente imperceptível com o passar dos meses. Uma linhazinha. Agora, realmente, se ela engrossar, né, ou se alargar, acontecer alguma coisa com essa cicatriz, ela vai ficar mais marcada, né? Aí não tem jeito. Mas, se bem cuidada, ela fica muito fina. Então, uma preocupação que você está falando é uma preocupação de todas as pacientes. Ficam com medo da cicatriz. Mas, se ela cicatrizar bem, né, depois a maioria vê isso, fica muito fininho em volta do bico. E a vertical também, se ela ficar bem fininha, ela fica imperceptível, fica no biquíni, né, Gisele? Sim. E mais assim, mesmo sem biquíni, né, mesmo nua, com o passar do tempo, né, ela fica praticamente imperceptível. Só se tiver algum problema no pós-operatório, alargou ou sofreu a pele, aconteceu alguma coisa que não é o comum, né, não é o rotineiro,
é que pode marcar um pouquinho mais. Mas mesmo assim a gente pode tratar, corrigir essa cicatriz depois. Eu ia te perguntar o seguinte, tem alguma pomada para passar depois da cirurgia, para que ela fique mais fininha ainda, para que ela fique mais imperceptível ainda com o tempo? Tem, às vezes a gente trata com algumas pomadas, mas assim, a minha conduta, se a gente suspeita que pode engrossar. Na verdade, a microporagem, que é a fitinha que a gente coloca depois de alguns dias de cirurgia, a própria fitinha já é o tratamento para essa cicatriz mais bonita que você está falando. E importante também na hora de fazer a sutura ali, que é a costura, isso. fazer uma arte ali, né? Fazer uma boa sutura aí com a gente, né? É a técnica do cirurgião. Eu gosto de usar cola cirúrgica, né? Não são todos os cirurgiões que usam. A cola cirúrgica, ela consegue ali manter a cicatriz mais em repouso. E aí isso faz com que ela fique mais fina. Isso é minha opinião, não é todos os cirurgiões que usam, mas eu uso de rotina. E eu percebo que tem as cicatrizes são boas. E por que os outros profissionais não Às vezes por cola? receio, por não ver vantagem na cola, Gisele, né? Por alguma questão. A cola, você faz a sutura com a linha e com a cola? Faz como se não tivesse a cola e a cola é um a mais. Ah, tá, um plus. É um complemento, E aí ela fica mais estável a cicatriz. Depois a gente coloca a fitinha. E aí depois da fitinha, que vai algumas semanas, a gente pode passar algum tipo de pomada, colocar a fitinha de silicone. Então tem outras coisas para fazer, assim. Se for uma preocupação grande, tem algumas ferramentas, algumas armas que a gente usa para ficar fininho. Além de todo o cuidado que a paciente tem que ter depois. Se falar que tem que ficar 2 semanas de repouso, tem que ficar 3 semanas sem dirigir, tem que ficar 4 semanas, tem que fazer. Senão realmente não vai ter o resultado. E uma outra questão da cicatriz que você perguntou também, que pode ser uma dúvida, né? Que a gente falou da cicatriz reduzida, o short scar, né? Você lembra da técnica mais moderna? O Dr. Marcelo veio falou de uma cicatriz bem reduzida. A cicatriz horizontal ali da imagenzinha, aquela que a gente consegue reduzir, né? A vertical é padronizada, são 6, 7 centímetros. O do bico também é padronizado, então a horizontal que a gente tenta diminuir. Então hoje em dia tem as técnicas para diminuir a horizontal e ficar menos cicatriz, Zé. Então assim, hoje em dia a maior parte dos pacientes eu faço o short scar para diminuir o T também, essa horizontal, né, de baixo, a perninha do T, para ficar menos possível também. De preferência caber no biquíni lá, ficar escondidinho, né? A gente consegue diminuir. Antigamente os cortes eram maiores, né? Do horizontal. Então às vezes isso podia sair do biquíni, do sutiã e incomodar a mulher, né? E hoje em dia a gente tenta reduzir isso também, que é mais uma vantagem com relação à cicatriz. Menos cicatriz, menos problemas também, né, Gisele? Exatamente. Para tratar, enfim. Só que tem um problema que nessa cirurgia especificamente do explante, como usa esse pedículo, como é uma técnica diferente, a gente não consegue, em alguns casos, fazer a cicatriz reduzida. No explante não? No explante não dá, porque uma parte da cicatriz é para confeccionar aquele pedículo. Tá. Então, não é a técnica mais antiga. Não tem como a gente diminuir por conta do pedículo, né? Só se não for usar, se tiver uma mama grande com a prótese, aí dá para fazer. Essa paciente que eu operei de curiosidade, que a gente conversou da foto, ela tinha prótese de silicone, uma prótese pequena, mas a mama era grande. Então, ela tinha um volume mamário mais que suficiente, Gisele. Então, ela não precisou desse pedículo. Como que eu sei disso? A gente vê na hora, a gente vai fazendo, né? É artesanal, a gente vai fazendo e vai vendo o que é melhor. Então, eu não precisei de usar o pedículo. Então, eu não usei aquela etapa. Mas na maioria dos pacientes eu uso. Mas dela não precisou. Por quê? Porque o volume da mama dela já era um volume considerável. E a tem essa questão. Menor. E a prótese era pequena. Então, ela tinha o volume e ela queria reduzir um pouco. Então, casou. Aí eu não usei o pedículo e fiz o short scar. Então, ela se beneficiou. Ficou supimpa, né? Do short scar, porque ela não precisou, ela já tinha o volume, ela queria reduzir, então meio que casou as coisas, né? Mas na maioria dos casos a gente tem que fazer esse complemento e a cicatriz acaba ficando um pouquinho maior. Né? O que é feito para um não é feito para outro, por isso que todo mundo precisa ir investigar, perguntar, né? Fazer as avaliações devidas para saber exatamente como é que vai ficar a sua cicatriz, como é que vai ficar a sua cirurgia e tudo mais. Hoje nós falamos aqui com o Dr. Marcelo. Nós finalizamos? Já tem ainda algum slide? Acho que não. Finalizamos. Hoje nós conversamos aqui com o Dr. Marcelo Noronha sobre a cirurgia do explante. Vocês viram aí como é simples. Assim, não tem grandes novidades, ainda bem, né? Isso. Que é algo assim que já estamos acostumados. Então não precisa ter medo de fazer o explante. Você precisa por algum motivo, porque você realmente quer fazer, porque é uma mama mais natural. A gente viu que é bem tranquilo mesmo.
e as coisas não mudaram muito. E, enfim, a primeira participação do Dr. Marcel aqui nesse mês de janeiro, e a gente com certeza vai falar muito sobre cirurgia plástica durante o ano inteiro, porque assim, quando a gente fala sobre as mesmas coisas, ainda assim vem meio que reeditada, né? Perguntas de uma forma diferente, chegam até a gente, no consultório também, então a gente faz essa junção e aí acabamos optando por pautas aqui durante todos os meses. E é claro que com a tecnologia, com o avanço, né, e com a ciência, a gente vai durante o ano todo também recebendo informações e através do Dr. Marcel Noronha a gente traz aqui para o programa e leva até vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, eu gostei muito, eu aprendo aqui, eu estou aprendendo, eu falo que eu não faço cirurgia porque eu não posso ver sangue, mas eu já posso, eu acho, atender assim o paciente, falar, olha, isso fica bom para você, você não pode, acho que eu já posso. Então, quando você tira férias, você pode me chamar. Sim, já vou botar você lá no seu lugar, porque mais de 20 anos falando sobre cirurgia plástica, meu amor, já sei bastante. Dr. Marcel, muito obrigada pelas informações. Obrigado. É bom quando você traz os slides, porque as pessoas, elas gostam. Eu sempre falo aqui, o visual, né? Quando você vê, você entende mais. E assim, entendendo mais, você já sabe se você vai fazer, se você não vai fazer, enfim. E o Dr. Marcel tem esse cuidado todo de trazer figurinhas, fotos. Algumas a gente não consegue colocar porque o Facebook derruba. Já as de hoje, acho que vai ficar bem tranquilo. E você, eu acho que entendeu tudo que conversamos aqui. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Gisele. A gente se vê ainda esse mês aqui. Vamos. Bom ano a todos, bom começo de ano de 2023, um ano ótimo para nós, extraordinário, para todos aí. Vamos em frente. Vamos que trazer vamos. novidades aí para todo mundo. Isso aí. Amanhã eu estarei de volta nesse mesmo horário, então me espere, tá bom? Duas emissoras, você pode ver o programa Gisele Almeida, tanto na TV Gazeta quanto na TV Mato Grosso, canal 27.1 e também nas plataformas digitais. Facebook, página Gisele Almeida e no YouTube Gisele Almeida CBA Oficial e ainda no Instagram Gisele Almeida Oficial. Um super beijo, Dr. Marcel, e na geral a gente dá tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, até amanhã.